Olá, hoje estamos fazendo a seguinte pergunta: será que os mercados estão lineares? Se considerarmos o S&P 500 pelas últimas semanas, meses, trimestres e até mesmo pelos últimos anos, parece que sim. Dito isso, muitos ativos ainda não estão lineares e acreditamos que a linearidade do S&P 500 possa fazer uma pausa nas próximas semanas. And we believe the linearity of the S&P may be taking a pause over the next few weeks. Vamos começar com o gráfico semanal do S&P 500 em nossa plataforma FinGraphs, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres. Como podemos ver, desde o início de 2016, o S&P tem se movido de forma linear. É provável que esse movimento ainda não tenha se esgotado, e ainda estamos em uma tendência altista. Talvez estejamos um pouco estendidos, porque nossos envelopes estão começando a se tocar, e já atingimos nossas metas impulsivas iniciais, mas o índice de risco ainda não está em território de sobrecompra, o que significa que ainda há potencial para mais alguns trimestres. The index is not yet in the overbought zone. So that tells us that there's probably a few more quarters to go. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, a tendência também ainda é ascendente. Nós já superamos as nossas metas impulsivas. Portanto, apesar de ainda haver mais potencial, já estamos muito estendidos. Em se tratando de riscos, os envelopes estão se tocando, o que indica que estamos em uma situação de estresse no mercado e o índice de risco já está no vermelho. Nesse sentido, o S&P 500 poderia fazer uma pausa nos próximos meses. And our risk index is now in the red. So the S&P over the next few months, well, could take a bit of a breathing. Now let's look at No gráfico intraday, o movimento também foi bastante linear durante setembro e outubro. Temos visto alguma volatilidade recentemente, mas por enquanto, a tendência ainda continua ascendente. Nós também já superamos as nossas metas impulsivas, então já estamos muito elevados. O índice de risco ainda não está exagerado, mas os envelopes já estão se tocando, portanto, não estamos muito longe do território de sobrecompra. So we can't be too far away. Resumindo as três perspectivas, o S&P 500 ainda está em uma situação bastante confortável para os próximos trimestres, apesar de não haver muito potencial. No gráfico diário, é provável que estejamos próximos a um topo intermediário e poderíamos passar por algumas semanas de consolidação. No gráfico intraday, essa consolidação ainda não é aparente e o movimento poderia se estender um pouco mais, mas deve se reverter dentro das próximas semanas. Agora vamos dar uma olhada em um ativo menos linear, o par euro-dólar, que após ter despencado em 2014 e 2015 e ter permanecido estagnado até 2017, agora está corrigindo para cima. Como podemos ver, a projeção para os preços está cinza e ainda não confirmou uma forte tendência ascendente. Essa correção já alcançou nossas metas e começou a se reverter. No momento, estamos em uma consolidação e em uma tendência ascendente, que é apenas uma correção, portanto, não é muito forte. In an uptrend, which is still only a correction, so it's not very, very strong. No gráfico diário, vimos uma forte tendência linear entre março e setembro, que desde então atingiu um topo e começou a se mover para baixo. Muitos estão notando um complexo padrão ombro-cabeça-ombro aqui, o que é possível, mas geralmente o que parece ser óbvio no mercado está obviamente errado. Se tivéssemos um padrão ombro-cabeça-ombro, teríamos visto uma recuperação aqui, mas o movimento apenas ultrapassou a linha de pescoço. Então a expectativa é de uma recuperação até o nível 1,17, seguida por uma queda até possivelmente o nível 1,13. Nossas metas de correção estão apontando para níveis entre 1,1580 e 1,1310, e o índice de risco ainda está em território de sobrecompra, o que confirma uma inclinação à tendência baixista no momento. No gráfico intraday, apesar de uma possível venda generalizada, o par está pronto para uma recuperação. Ainda estamos em uma tendência descendente e as nossas metas ainda poderiam ser estendidas até os níveis 1,15 ou 1,14 durante as próximas semanas. Entretanto, os nossos envelopes estão começando a se tocar e o índice de risco está entrando para território de sobrevenda. Nossa expectativa é de que o euro passe por algumas semanas em consolidação antes de romper para baixo.
Comparando as três perspectivas, estamos em uma correção para cima no gráfico semanal, em uma correção para baixo no gráfico diário, que ainda não se esgotou e poderia durar por mais alguns meses até alcançar o nível 1,13. No gráfico intraday, ainda não estamos em território de sobrevenda, mas estamos muito próximos e poderíamos ver uma recuperação nas próximas semanas. Em se tratando de ativos defensivos, o ouro ainda continua em uma tendência ascendente, apesar de não muito forte, pois os envelopes estão estagnados, mas ainda apontando para cima. Esse movimento poderia levar o ouro a níveis em torno de 1.500 ou 1.600. Dito isso, a projeção está cortada aqui, portanto está muito longe. Nossa expectativa é de que essas metas sejam alcançadas dentro dos próximos 18 meses, então muita coisa pode acontecer nesse período, e o ouro deve passar por alguma consolidação até lá. So many things can happen over the next 18 months, and we believe that in the meantime, we should see some consolidation on gold. No gráfico diário, essa consolidação já começou e, como podemos ver, estamos em uma correção para baixo. Nós já praticamente alcançamos nossas metas e o índice de risco não está em território de sobrevenda, mas já saiu do território de sobrecompra e está lentamente tentando se reverter. Nós acreditamos que o ouro esteja se preparando para uma recuperação que provavelmente não alcançará novas máximas, mas poderá durar 2 ou 3 semanas e retornar a níveis acima de 1.300. No gráfico intraday, a situação é parecida com a do euro, já que não podemos excluir a possibilidade de uma última venda generalizada. O índice de risco aqui não está em território de sobrevenda como no euro, e nós recomendaríamos agir entre os níveis 1.260 e 1.240. Entretanto, já caímos bastante e talvez estejamos prontos para uma recuperação, o que pode ser corroborado pelo fato de que os nossos envelopes estão se tocando e lentamente se revertendo para cima. Resumindo as três perspectivas, o ouro ainda está em uma longa tendência ascendente no gráfico semanal, mas poderíamos ver uma correção intermediária, que já está em curso no gráfico diário e poderia gerar uma recuperação. No gráfico intraday, tivemos uma longa queda, e apesar do índice de risco ainda não estar em território de sobrevenda, estamos muito próximos. Finalmente, vamos dar uma olhada no par dólar-iene, que está em um ambiente de risk-on. Quando o dólar está forte diante do iene, normalmente o mercado está positivo e os ativos de risco também estão em alta. Como podemos ver nesse gráfico semanal, tivemos um forte movimento ascendente em 2014, um período estável em 2015 e na primeira metade de 2016, o par dólar-iene caiu, enquanto os mercados estavam em alta, mas muitos ativos defensivos continuaram muito fortes. Many defensive assets were still very strong. Desde então, tivemos uma fase de reflação em 2017 e agora estamos passando por uma retração e esperando por uma reaceleração da reflação, que poderia acontecer nos próximos trimestres. O índice de risco ainda não está em território de sobrevenda, mas parece que o nosso oscilador está tentando se reverter para cima e os nossos envelopes estão apontando para cima, portanto ainda há bastante potencial para alta. No gráfico diário, o par tem passado por um período difícil este ano e tem consolidado para baixo. O índice de risco entrou para território de sobrevenda várias vezes, mas agora se recuperou e está tentando superar nossas metas de correção. Dito isso, o oscilador começou a se reverter. Então é provável que vejamos mais movimento durante as próximas semanas e quando superarmos os níveis 114,58 ou 114,60, uma aceleração poderá começar a se materializar. Portanto, ainda estamos corrigindo e limitados pela resistência e provavelmente vamos consolidar um pouco, mas em seguida poderíamos começar a subir novamente. No gráfico intraday, a forte correção para cima vista no gráfico diário está em curso e lentamente se aproximando de suas metas, entre 114 e 115. Se superarmos esses níveis, teremos um bom sinal no gráfico diário. Dito isso, já estamos notando um certo estresse nos envelopes e o nosso índice de risco está em território de sobrecompra. Portanto, a expectativa é de um ligeiro período de risk-off, que poderia durar por 2 ou 3 semanas, antes do par dólar-iene começar a subir novamente.
and continue to move up on equities. Thank you very much and have Obrigado pela audiência e até mais.